Olá pessoal, sou eu aqui mais uma vez, sou Gustavo Pizelli, criador e fundador do projeto Atitude de Milhões. Hoje eu estou aqui para falar com vocês como eu ganhei dinheiro com ações da WEG. Eu vou explicar para vocês de quando eu comecei a comprar até quando eu ganhei R$100 mil com as ações da empresa WEG, a WEG 3. Acompanhe aí. Eu estou vendo aqui a minha planilha de controle de quando eu comecei a investir lá de 2013. No dia 4/8 de 2015, eu comprei 27 ações da WEG pelo valor de R$ 18,76. Bom, ao longo do tempo eu fui fazendo várias compras de WEG. Mas como que eu comecei a investir em WEG? Como eu já contei aqui, eu fiz um curso e nesse curso o professor ele tinha o que ele chama de cardápio. Era a carteira dele que a gente poderia se servir desse cardápio, tirando exemplos das empresas que compunham a carteira dele. Então, quando terminávamos o curso, a única referência que tínhamos de boas empresas seriam as empresas da carteira dele e que nós pegaríamos para estudar. Só que, como a maioria das pessoas que terminou o curso, eu fui comprando o que tinha na carteira dele, que podia comprar de mais barato e uma maior quantidade, sem muito critério, até porque a técnica que ele passava, eu já expliquei aqui, a técnica do investidor passivo, ela não tem um critério mais aprofundado, ou melhor, ela tem o seu tipo de critério que não leva a uma investigação mais profunda sobre a empresa. Então, eu comecei comprando WEG também, apenas 2 anos depois de ter iniciado a carteira, em 2015. Só que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo mais sobre investimentos e fui vendo que minha carteira não estava sendo muito eficiente em gerar renda. Eu comecei a entender que a finalidade do investimento em ações não era investir em ações para que o patrimônio aumentasse e eu fosse vendendo as ações, e sim comprando as empresas para que a geração de caixa dela retornasse para mim como um sócio. Como quando a gente entra numa sociedade de algum empreendimento, uma padaria, uma loja de roupas ou qualquer outra coisa, esperando com que o retorno do lucro daquele empreendimento retorne para nós de acordo com a nossa participação naquele empreendimento. Bem, foi assim que eu comecei a estudar mais profundamente as empresas que eu investia e fazer algumas seleções. Eis que chegou a vez da WEG. E eu vi que a WEG era uma empresa de motores que dominava o seu setor. Era uma grande empresa que estava em expansão, mas uma coisa me chamou muita atenção. Ao longo do tempo comprando WEG, em algum momento ela me deu uma bonificação em ações que eu nem esperava. Ela praticamente dobrou a minha quantidade de ações. E então, ao longo desses estudos, eu achei interessante investir mais em WEG pela promessa dos projetos futuros que ela tinha pela frente. Eu posso dizer que esse insight foi dado por Luiz Barsi, que sempre fala que o investidor ele deve investigar o que a empresa tem como projeto futuro, o que ela enxerga para o futuro. E assim nós acompanharmos esse desenrolar até que no futuro possamos colher os frutos dessa semeadura que fizemos no passado enquanto a empresa estava lá se investindo, aumentando, expandindo as suas atividades. E foi o que aconteceu. Após um tempo, as ações da WEG dispararam. Eu lembro que eu cheguei a comprar a WEG a R$15 em alguns momentos. O meu preço médio, nessa época, em 2019, era de R$14. E a WEG estava cotada a R$100 nos dias de maior cotação. E eu já tinha 999 ações na minha carteira. Isso era equivalente a R$100 mil aproximadamente, redondo, porque em alguns momentos ela passava um pouco de R$100. Ela chegou, se não me engano, a R$103. Foi então que entre os anos de 2019 e 2021 eu resolvi me desfazer totalmente das ações da WEG, por 2 motivos. O primeiro foram os dividendos, que já não eram satisfatórios devido sua base acionária que era muito grande desde o início. E como ela não pagava bons dividendos por estar se reinvestindo, eu já não tinha um bom rendimento com ela. Então eu não comprava muitas ações da WEG. E como os preços subiram muito, eu vi que eu não conseguiria comprar ações por um retorno muito satisfatório.
que seria a relação entre o preço das ações e o dividendo pago. Então eu decidi desfazer-me das ações da VEG e pulverizar os recursos em outras ações da minha carteira que pagavam melhores dividendos e ainda estavam com um preço muito melhor em relação ao retorno gerado em dividendos. Bom, além disso, a VEG também começou a verticalizar a sua produção. O que é isso? Existem dois tipos de produção, a vertical e a horizontal. A horizontal ela consiste numa empresa que praticamente todas as suas fases são terceirizadas. Ela não é dona das empresas que praticam algumas fases da sua produção. Por exemplo, uma empresa que vende alimentos, ela compra o alimento de algum fornecedor, um outro faz um melhoramento, um outro faz a embalagem e ela coloca apenas a sua marca e revende no mercado. Isso é uma produção horizontal. A empresa vertical, ela é dona de todas as fases da sua produção. A VEG é dona da fase desde a produção dos componentes para os seus motores até a finalização com a pintura dos seus motores. E isso, ao meu ver, não é muito bom, porque gera na empresa uma necessidade de dispêndio de muitos recursos e administração, pois ela é responsável por todas as fases da produção. Já uma empresa horizontal, ela não tem tanta responsabilidade, ela tem apenas que gerenciar as fases. Então, diante disso, eu vi que a VEG poderia passar por alguns problemas mais à frente, além do preço das ações já estarem muito esticados. E isso, para mim, já era um limite em que a empresa ainda passaria por um novo ciclo que ela deveria ajustar-se para depois haver um novo crescimento. E eu acredito que se a VEG passar por um problema desse tipo, ela vai conseguir se reerguer ou até mesmo nem sentir tanto devido à qualidade da empresa, o tamanho, os contratos, a sua produção, o domínio do mercado e principalmente a qualidade da administração que vem fazendo um excelente trabalho. Mas veja bem, a minha decisão foi uma decisão de investidor. Na minha posição já não valia mais a pena, o que é diferente para qualquer outra pessoa. Existem investidores que estão em posições diferentes e estrategicamente pode ser um excelente investimento comprar ações da VEG. Lembro também, isso não é uma recomendação de investimento ou desinvestimento. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, deixa um joinha e não esquece de compartilhar para quem você acha que se interessaria por esse tipo de conteúdo. Assim nós conseguimos levar conteúdo gratuito e de qualidade a mais pessoas. Então fica assim, pessoal. Bons investimentos e até a próxima.